Meu nome é Rafael Marafante e eu me lembro um pouco da minha infância. Meus pais católicos, a gente começamos com dificuldade devido à condição financeira dos meus pais, e meu pai sempre trabalhando, buscando o melhor, o sustento para nós, para mim e para o meu irmão. Acabou entrando numa empresa, trabalhando, conquistando, galgando ali uma melhoria para nós, e então eu fui vendo que as coisas começaram a melhorar na minha vida, porém ainda o meu pai tinha o vício do cigarro, ainda era alcoólico. A minha mãe por diversas vezes dizia a ele que iria terminar o casamento por este motivo. E eu me lembro de uma coisa que ficou gravada na minha memória, que com apenas 2 anos de idade eu furei o pescoço na lança da porta de casa, e por apenas 2 milímetros eu não vim a óbito. Então eu já pude ver Deus trabalhando na minha vida desde aquela época. E então fui crescendo, brincando, correndo e fazendo as coisas rotineiras de uma criança, até que eu comecei a me envolver no esporte. Gostava muito de artes marciais e comecei a praticar capoeira durante aproximadamente um ano e meio, e depois saí da capoeira, que não me identifiquei, e comecei a praticar outras lutas, que é uma luta um pouco de contato mais forte, e comecei a me dedicar a esta luta e comecei a ganhar. Fui vice-campeão sul-americano, 3 vice no Brasileiro, no Rio de Janeiro, e começamos a galgar, lutando boxe, lutando karatê, e fomos tendo esse objetivo, nos esforçando, trabalhando para que viéssemos ter êxito nesta área, até que então um grande empresário da cidade de Santo André veio visitar-nos aqui em Bragança, e ele me fez um convite para que eu pudesse estar deixando a academia a qual eu treinava e fazer parte da escola de São Caetano, uma escola de boxe, onde eu passaria a ganhar pela escola, toda a dependência da escola, morar na escola, estudar pela escola, treinar pela escola e já disputar ganhando um certo valor por luta. E por ser muito jovem, ter aproximadamente 15, 16 anos, a minha mãe foi totalmente contra, porque aí só estava eu em casa, o meu pai já havia se separado da minha mãe, e então por esse motivo ela percebeu que era melhor eu ficar com ela, estar com ela, e me reservou de não deixar eu ir e fazer essa parte a qual eu queria, que era disputar esse campeonato e estar juntamente com essa escola. Minha mãe tendo essa decisão, eu me decepcionei um pouco, parei de treinar, treinei mais uns 2, 3 meses, fui deixando de trabalhar, logo eu comecei, deixei de lutar, logo comecei a trabalhar, e aí então envolvido com os amigos e tantas outras coisas, eu fui percebendo que o mundo tinha algo a mais para me oferecer. Então comecei a sair nas noites, bebida, e aí já fui conhecendo a droga e tantas outras coisas, até que em um determinado momento da minha vida eu via que eu precisava parar com aquela situação, mas eu não tinha força de parar com aquilo. E então eu tomei a decisão de repente arrumar uma companheira que me ajudasse nesse tratamento para que eu viesse entrar em libertação. Foi quando então eu conheci a minha atual esposa, e Deus foi trabalhando, e assim começamos a conhecer o Evangelho, começamos a conhecer a Deus. Frequentávamos uma igreja até então que eu me identificava, mas depois, ao passar dos anos, ao passar dos meses, eu fui vendo que o Senhor tinha algo diferente, mas até então eu ainda não tinha tido um encontro com o Senhor. Eu vim ter um encontro com o Senhor, na verdade, depois de algum período já em outra igreja, onde o Senhor falou muito especial comigo através da palavra. Começamos a congregar, e então passei a ver que o Senhor tinha uma obra especial na minha vida. Então entreguei o meu coração ao Senhor e fiz um voto a Ele, disse para Ele que eu não queria estar na casa com Ele somente de fazer parte da membresia e sentar num banco. Eu queria fazer algo mais para Ele, se era aquilo que realmente Ele tinha na minha vida. E eu me lembro que a intenção que eu tinha era de muitas das vezes louvar, cantar, adorar ao Senhor. Não digo louvar em questão de cantos, mas em sim na forma de um instrumento, que eu tinha o desejo
desejo de tocar sax na presença do Senhor. E eu me lembro que num culto de jovens, eu estava sentado e um amigo nosso, o Eliel, ele trouxe um sax para me vender. E eu conversei com a minha atual esposa, ela falou para mim, não, no final do culto a gente acerta o valor e você acaba comprando. Porém, naquele dia veio um jovem de fora, que já congregava ali naquela congregação por vários anos, e ele veio nos visitar, e naquele dia Deus usou ele, me chamou na frente e falou comigo sem saber de nada, que o ministério que Deus tinha comigo não era a música. Eu não poderia assim ter esse desejo, porque a vontade do Senhor na minha vida era a palavra do Senhor. Então, entendendo pela primeira vez a vontade do Senhor, o querer do Senhor na nossa vida, então comecei a buscar a respeito da área da palavra, comecei a me esforçar, a me dedicar à oração, e eu vejo que depois de 3 meses eu já fui convidado para pregar pela primeira vez, onde o Senhor já honrou, e temos visto que até aqui nos ajudou o Senhor, nos dando graça, nos dando auxílio. Hoje, pela misericórdia do Senhor, já passaram-se 8 anos da minha conversão, tenho 7 anos que prego a palavra do Senhor. Hoje sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, sou presbítero da casa do Senhor, e temos aí nos esforçado para fazer o melhor para Deus, entregando a nossa vida com dedicação, sem olhar para o lado, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, buscando o nosso objetivo, que é pregar a palavra do Senhor com ousadia, libertando os cativos, curando os enfermos, expulsando os demônios, porque é isso que o Senhor colocou nas nossas mãos. E o voto que eu fiz com o Senhor é que se Ele me honrasse no ministério da palavra, tudo quanto Ele me desse, era isso que eu iria pregar, independente de quem eu iria agradar. O importante é eu ter a ciência e concordar que a vontade do Senhor seria soberana na minha vida. Agora eu quero deixar uma mensagem que vai de encontro ao seu coração, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3 e versículo 1, aonde a palavra do Senhor vem nos dizer, através do profeta Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, na ira lembra-te da misericórdia. Quando o profeta Abacuque inicia-se estas palavras, ele estava entrando em um período de oração para com o Senhor, onde ele buscava a restauração da edificação espiritual do povo a qual estava diante daquela nação. A preocupação do profeta Abacuque é que eles viessem a voltar a sentir a presença do Senhor, sentir realmente que o Senhor era aquele que estava com ele, pronto para lhe ajudar. Quando o profeta Abacuque vem dizer que ouviu a palavra do Senhor e a temeu, é porque o profeta Abacuque estava confiante que no momento de crise o Senhor era aquele que estaria pronto a trazer a misericórdia. Hoje nós vivemos um grande avivamento através das orações deste profeta, a qual intitulamos ele como Abacuque, um homem a qual simbolizava para nós a restauração da época e que nos traz alegria até mesmo nos dias de hoje. Tudo isso nós podemos ver na vida do profeta Abacuque, um exemplo claro e fiel, porque Abacuque estava passando num momento difícil, numa crise financeira, e no versículo de número 17 e versículo de número 18, o profeta vem dizer que podia faltar as ovelhas no curral, podia faltar mantimento, o produto da oliveira poderia mentir, todavia ele se levantou e disse: eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Com esta mensagem eu quero te dizer que não há nada nem ninguém que possa impedir de Deus operar na tua vida, porque o Senhor é soberano, é fiel, eterno, justo e não falha. Ele está pronto a te ajudar neste momento de dificuldade. Não sei se o seu problema é financeiro, enfermidade ou até mesmo um médico te desenganou, mas ainda existe aquele que vive, que reina e está pronto para mudar a sua vida. Portanto, eu te convido nesta noite a voltar aos caminhos do Senhor, ou fazer parte daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade.